Então, galera, vamos dando continuidade aí ao nosso outro vídeo que a gente fez, falando sobre o levantamento de stand na cultura da soja aí para a gente determinar a quantidade de plantas por metro. O vídeo anterior eu mostrei como é que a gente faz a medição e expliquei de forma breve aí a introdução do levantamento de stand, e a gente parou para poder fazer a contagem, né, a justa contagem na determinada área que a gente fez, que a gente mediu aí 10 linhas de 10 metros, que dá um total de 100 metros por ponto, né? A gente levantou esses dados, contamos a quantidade de plantas, e aí agora a gente vai fazer os cálculos para a gente poder fornecer no tablet, para poder ficar registrado assim esse ponto de levantamento de stand. Então a gente sempre é bom o técnico ter a caderneta, né? Para poder conferir seus dados, para não sair nada errado, né? É importante o técnico sempre ter uma calculadorazinha para você conferir seus dados, né? E não sair nada mal feito. Embora esse trabalho aqui tem que ser um trabalho feito de forma muito bem precisa, porque a gente está determinando a população de plantas aí dentro da área, para assim futuramente determinar a produção aí e estimar aí uma produtividade média aí da área, e quanto é que vai produzir. Então a gente tem, primeiro a gente faz as anotações aí das quantidades de planta que a gente conta no caderninho, e depois que a gente levantar esses números, a gente passa para o tablet. Então a gente fornece a gente tem a ferramenta aqui que é um tablet para a gente fornecer os dados. A gente tem a opçãozinha no tablet, tem a opção de monitorar, não sei, tentar, acho que dá para visualizar um pouco. Aí mostra o caminhamento, mostra o tablet, né? Então para a gente fornecer os nossos dados, a gente vem aqui na opção monitorar. E aí, como a área está registrada para soja, a gente tem aqui a opçãozinha de stand. Então a gente vem aqui, clica nessa opção de stand, clica aqui novamente, e aqui já tem os locais para você fornecer apenas os dados. Distância por linha avaliada, que no nosso caso são 10 metros, né? Tem o número de linhas também avaliada, que no nosso caso são 10 metros, são 10 linhas de 10 metros. E o total de plantas encontradas aí na área. Então, na nossa contagem, a gente encontrou 1.427 plantas totais. Então a gente vem e fornece esses justos 1.427 plantas aqui no tablet. 1.427. E aí depois a gente tira a média dessa quantidade desses dados que a gente forneceu. A média da distância por linha, a média do total de plantas, e aqui o justo último valor que a gente está procurando, que é a quantidade de plantas por metro. Nessa contagem nossa deu 14,27 plantas por metro. Ah, plantamos 19. Seria obrigatório ter 19 plantas por metro? Não, porque a gente está plantando aí sobre palhada de milho. Então acontece às vezes de ficar semente por cima, então nunca vai ser 100%. Então esse número tem que aproximar o máximo das 19 plantas que a gente plantou, mas como não deu, então assim, um stand de 14 plantas por metro, no qual foi plantado 19, ainda tá bom. Ruim mesmo é se fosse menos que 10. Então temos aí 14 plantas e meia por metro, tá bom demais para uma população aí de 19 plantas. No tablet aqui a gente calcula a média de plantas por hectare, né? Isso aí é só para os superiores ver também. Aí, após fornecer os dados no tablet, a gente vem e salva a ocorrência. E por último, a gente tira uma pequena foto aí da área, que é para poder ficar registrado na hora que o pessoal for olhar lá no sistema, eles verem, né, como é que tá. Isso daqui eu costumo fazer, levantar o stand e colocar uma foto mais por questão de zelo mesmo, para o pessoal ver como é que tá a soja, o desenvolvimento da soja. Eu coloco mesmo por opção própria minha mesmo, por questão de zelo. Então a gente tira uma foto. Então a gente tira a foto, depois a gente salva. Quando salva, o stand fica aí registrado. Aí você vai, clica em próximo e você vai e salva a sua amostra de stand salva. Automaticamente já fica aí no pivô, e a gente já prossegue, já vamos dar continuidade ao nosso caminhamento
fazer mais umas 3 contagens. Lembrando que a gente estamos fazendo contagem de soja aí de pivô, porque a gente não começou a área de sequeiro, né? Que a área o plantio de sequeiro não se planta agora, porque devido ao período de vazio sanitário que tem que ser obedecido aí. Estamos no mês de outubro, né? Como eu falei em alguns vídeos anteriores, que a partir de outubro eu iria dar continuidade a essa série que eu tanto falei, né? De estar tentando mostrar um pouco do desenvolvimento da cultura da soja. E estou fazendo esses vídeos agora no mês de outubro. Assim que a gente começar o plantio da área de sequeiro, eu vou dar continuidade aos nossos materiais. Agora a gente não plantou área de sequeiro porque devido ao período de vazio sanitário não pode plantar antes, né? Porque isso aí é questão de lei. Então tem que ser obedecido, né? Falando aí no assunto agro. E aí os pivô a gente pode plantar antes. Então nesse caso a gente já plantou e estamos dando prosseguimento, dando continuidade aos trabalhos aí. Mais uma vez o Tec Agrícola aí no campo, né? Mostrando um pouco o seu trabalho e contribuindo aí para o bem da empresa. Então a gente, para questão do levantamento de stand, a gente sempre mede como padrão aí 5 pontos. Dentro desses 5 pontos, cada ponto a gente mede 100 metros, vai dar um total de 500 metros. Ao final dessas contagens desses 5 pontos, a gente apura ali todas as quantidades de planta contadas e determina ali quantas plantas tem por metro. E aí assim a gente já passa para os superiores, com isso aí eles já conseguem estimar uma produtividade, uma estimativa de produtividade de quanto é que vai dar mais ou menos com base na porcentagem de plantas germinadas. Então a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, é a introdução do levantamento de stand. É mais ou menos isso daí que eu falei. Nossa matéria não para por aqui, ela continua. Farei mais alguns vídeos aí mostrando também com mais detalhes e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Rotina de um Tec Agrícola, um real mérito. Você que estava aí fazendo pesquisas agrícolas aí, encontrou seu vídeo certo. Se tiver chegado até aqui no final, se não for inscrito, se possível, se inscreve, deixe seu like aí ou seu joinha.